O padre James Manjacal é um missionário da congregação de São Francisco de Sales, nascido na Índia, e que tem percorrido muitos lugares do mundo evangelizando todos os continentes, e especialmente em países árabes: Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Egito, Catar, Iêmen, Iraque, Irã, Líbia e outros. Lugares perigosos, onde sofreu perseguições e até prisões. Também é importante dizer que tem as chagas de Cristo. Ele disse a respeito em 8 de setembro de 1995: "Recebi as chagas nas 2 palmas de minhas mãos, em meus pés e no peito, durante a adoração diante do Santíssimo Sacramento. E elas costumavam sangrar especialmente durante a Santa Missa. Eu sofria muito a dor devido a estas feridas, especialmente às sextas-feiras. No princípio, sacerdotes de minha congregação e alguns amigos me caluniaram, dizendo que eu mesma as provocava. Tive que enfrentar muitos mal-entendidos e humilhações devido a estas 5 feridas. Meu superior me levou aos doutores e psiquiatras para averiguar sua origem, mas nenhum deles pôde dar uma explicação. Todos eles disseram que não pertencia à ciência médica, já que era algo fora do normal. Em 21 de dezembro de 2013, gravemente enfermo, ficou com síndrome de Guillain-Barré. Fiquei paralisado e internado em 2 hospitais da Áustria e na clínica universitária da Opus Dei de Pamplona. No total, fiquei assim durante 1 ano, tempo em que Deus lhe purificou espiritualmente. E estando em coma alguns dias, teve uma experiência com o além, levado por seu anjo ao céu, ao inferno e ao purgatório. Vi pela primeira vez a meu anjo da guarda, com aparência humana. Eu queria abraçá-lo, mas não pude. Me disse que ele estava dirigindo e guiando minha vida desde que fui concebido no ventre de minha mãe, e que agora estava junto comigo nesta viagem ao mundo da escuridão. Senti uma grande alegria em meu coração e agradeci a Deus por dar-me um companheiro tão constante. Perguntei ao meu anjo pela salvação de todos aqueles que havia visto no fogo do purgatório, e ele me disse: embora tenham sido grandes pecadores quando viveram na terra, receberam a misericórdia de Deus ao final de suas vidas, antes de deixar este mundo. Essa é a razão pela qual podem estar aí para purificar-se. Alguns deles estão lá há muito tempo. Todos eles têm que fazer expiação e reparação por seus pecados, antes de poder entrar no céu. Seus sofrimentos são a reparação de seus pecados. Nem todos os que estão sofrendo por muito tempo serão capazes de encontrar a expiação por meio de seus próprios sofrimentos. A compaixão de Jesus é derramada sobre eles através das orações de intercessão, as santas missas e as penitências daqueles que amam estas almas. Estas almas podem ser salvas em qualquer momento. James, tens que dizer às pessoas, especialmente aos sacerdotes, que rezem mais por estas almas e que exerçam o ministério de salvar suas almas. Quando estas almas vão ao céu por meio das orações e obras de misericórdia das pessoas que rezam por elas, estas almas rezarão pelas pessoas que rezaram por elas. Em companhia de seu anjo da guarda, visitou estes lugares de expiação e de sofrimento. Deus também lhe concedeu visões do céu. Veremos agora o que o padre viu sobre o purgatório. De repente soprou um forte vento e fui transportado a vários lugares, onde as almas estavam sofrendo sua purificação depois da morte. Vi as pessoas que haviam desobedecido de diferentes maneiras os mandamentos de Deus e da Igreja, sofrendo no fogo purificador.
Assim que fui levado para perto desse fogo, não sentia seu calor. Tampouco fui queimado por ele. Se o fogo dali tivesse me tocado, eu penso que haveria sido queimado e me convertido em cinzas. Quando os olhei atentamente, vi que sua dor era mais espiritual do que física. Ainda que eles estivessem no fogo, era uma dor de remorso e de arrependimento, porque haviam ofendido a Deus, violado seus mandamentos. E eu escutei uma voz interior do meu anjo, que estava comigo. Observe seus rostos. Estão sofrendo muito, porque estão separados de Deus. Eu vi a dor e a tristeza nos rostos daquela gente. Enquanto eu estava passando por ali, alguns deles se voltaram para mim e me pediram oração. Uns poucos deles gritaram e disseram com força: "Lembra-te de nós em tuas santas missas." Eu decidi tomar sobre mim seus pecados e pedir a Deus perdão e misericórdia. Senti um grande amor por elas, porque tinha pena de sua condição miserável. Decidi fazer jejum, mortificação, penitência e oferecer missas por elas. Alguns deles estavam gritando forte, com voz clara: "Senhor, sinto muito por ter usado mal meu corpo, com luxúrias sexuais. Perdoa-me. Senhor, por tua morte sobre a cruz." Muitos outros gritavam claramente seus pecados em voz alta, como por exemplo: "Eu cometi adultério, fui infiel em meu matrimônio, consumi pornografia, dormi com pessoas do mesmo sexo, e inclusive com animais." Via pessoas jovens que viveram a sexualidade antes do matrimônio queimando-se no fogo. Alguns deles haviam se casado, mas antes de seu matrimônio não haviam se arrependido, nem haviam confessado sua fornicação. O Senhor me mostrou os sofrimentos horríveis daqueles que haviam gerido motéis e casas de prostituição e abusos de crianças, e daqueles que haviam tido estabelecimentos eróticos para sexo e pornografia. Eu, sinceramente, chorei e roguei a Jesus que derramasse sua misericórdia sobre eles. Eu ofereci seus corpos ao corpo de Jesus pendurado na cruz e rezei para que o sangue e a água que fluem de seu coração pudesse limpá-los e purificá-los, para que seus corpos pudessem outra vez ser uma oferenda aceitável para o Senhor. Então me levaram a outro lugar, onde estavam as pessoas que sofriam pelos assassinatos. Vi no fogo ardente as pessoas que haviam cometido assassinatos a sangue frio, apunhalando, disparando, envenenando e etc. Também vi alguns líderes mundiais que haviam cometido genocídio quando eles foram governadores. Eu podia escutar o pranto de muitas mulheres que gritavam fortemente: "Eu abortei bebês. Tem misericórdia de mim, ó Senhor." Me mostraram muitas clínicas e hospitais de aborto, onde milhares de abortos eram cometidos diariamente. Eu também vi os doutores e enfermeiras, que animavam e ajudavam os abortos, e vendiam a pílula anticoncepcional para prevenir o nascimento. Eles gritavam fortemente pedindo misericórdia. Ali havia um forte fedor de carne humana. Por um momento, rezei por eles e pedi a Deus a sua misericórdia. E então escutei a voz do Senhor: "James, em todas estas pregações e exortações, diga às pessoas que deixem de cometer o crime do aborto e explica-lhes a seriedade do mesmo e a ira de Deus por ele, porque o aborto é um assassinato a sangue frio." Também vi alguns ricos acariciando e colocando sobre seu colo e ombros cachorros e gatos,
e dando-lhes atenção. Então me lembrei que havia cruzado com certas pessoas nos retiros na Europa. Uma vez, uma mulher disse: "Prefiro meus bichos que meu esposo." Outra mulher disse: "Quero mais a meus cachorros que a meus filhos." Muitos preferem querer os animais que os seres humanos, a quem Deus criou à sua imagem. Me encontrei com uma senhora no fogo, a quem reconheci bem por seu rosto. Foi ela quem trouxe um cachorro grande a meu retiro para que eu impusesse minhas mãos, enquanto eu estava rezando sobre as pessoas para a infusão do Espírito Santo. Pedi para que fosse embora. Mais tarde, me gritou dizendo: "Meu cachorro também tem uma alma. Por que não rezaste por ele?" E impus minhas mãos sobre sua cabeça. Agora veio e me pediu perdão por haver se zangado comigo. Outra senhora também me pediu perdão, porque havia me trazido dinheiro para que oferecesse umas missas gregorianas por seu cachorro que havia morrido. Eu peguei seu dinheiro e disse que desse aos pobres. É triste que às vezes o homem se degrada a si mesmo ao nível dos animais. Os animais são criados por Deus para servir ao homem, e não vice-versa. Hoje muitos servem a seus cachorros, a seus gatos e a seus mascotes, dizendo que eles também têm almas e que eles também podem ir para o céu. Um ênfase excessivo sobre a ecologia e a proteção dos animais e dos pássaros tem levado a muitas pessoas a colocá-las no mesmo nível dos humanos. Também vem do pensamento panteísta, que Deus está em todas as coisas e que todas as coisas estão em Deus. Alguns hindus na Índia adoram aos animais. Em minhas experiências do céu, não havia nenhum animal. Os animais têm vida, mas não têm almas imortais como têm os homens. O dinheiro gasto em mascotes poderia ser suficiente para alimentar aos pobres e famintos no mundo. Junto com isto, via mulheres jovens, bonitas, chorando no fogo. Soube que eram as pessoas que haviam gastado muito dinheiro em vestidos luxuosos e acessórios, e haviam vivido uma vida de orgulho e de autossuficiência, inclusive até ao ponto de condenar e menosprezar os demais. Algumas delas eram modelos e Miss Mundo. Encontrei vários matrimônios que haviam quebrado suas promessas matrimoniais e se haviam separado e divorciado. Alguns deles vieram e me disseram que não haviam levado a sério o vínculo da promessa matrimonial e que eles haviam tido em sua vida conjugal relações imorais com várias pessoas do sexo oposto. Um veio e me disse que ele estava neste sofrimento porque trocou sua mulher pela mulher de seu amigo e teve relações sexuais com ela, e que ele nunca havia se arrependido disto, nem tampouco o havia confessado, porque pensou que não era pecado, já que havia sido de mútuo consentimento. A maioria daqueles que sofriam neste lugar específico eram aqueles que haviam se divorciado de seus cônjuges e que começaram a viver com outras pessoas em adultério. Também via homens e mulheres que estiveram unidos com pessoas do mesmo sexo e que o chamavam matrimônio. Um veio e me disse: "Nós defraudamos ao mundo com nossa união do mesmo sexo, dizendo que era um matrimônio, enquanto que o matrimônio, de acordo com o plano do Criador, é entre um homem e uma mulher. Por favor, fala com força em tua pregação contra as uniões homossexuais e lésbicas, que são legalizadas e que são tratadas como matrimônio em muitas partes do mundo." Então, um grupo de homens e mulheres que fizeram a cirurgia de mudança de sexo e escandalizaram aos demais, vieram e me pediram orações. Seu pecado foi que eles não se aceitaram a si mesmos como Deus os criou.
Uma vez, um homem me deu dinheiro para umas missas gregorianas por seu avô, e o escrevi em meu diário para celebrá-las mais adiante, de acordo à minha conveniência. Essa noite, sua alma veio e me disse: Padre meu, não te demores em celebrar essas missas. Por favor, celebra-as o quanto antes, porque estou sofrendo muito no purgatório. No dia seguinte, comecei a celebrar essas missas. Lembremos que as almas do purgatório estão sedentas de nossas orações e de nossas boas obras por elas.